Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Fazer Política Democraticamente, um projeto de educação política comunitária promovido pela Caritas Brasileira Regional Nordeste 2, com o apoio da instituição Miserior, que tem como objetivo fomentar o debate político e estimular o pensamento crítico perante as eleições de 2022. Sou Isabel Nascimento e, juntamente com Daniel Lins, apresentaremos esse terceiro episódio do nosso podcast. Olá aos nossos convidados, a quem nos ouve. Há anos, especialistas do meio ambiente tentam alertar a humanidade do risco do modo de produção e consumo insustentável, mas nunca foram tão atuais as consequências do aquecimento global. A onda de calor na Europa já matou mais de 500 pessoas na Espanha e mais de 1.000 em Portugal. Em Londres, chegou-se a temperaturas de mais de 40 graus. E no Brasil, e fazendo um recorte ainda mais especial aqui a área de atuação da Caritas Brasileira Regional Nordeste 2, que são os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, temos vivido recentemente episódios de desastres em razão de enchentes e inundações provocadas pelas fortes chuvas na região e que denunciam também como tem sido ineficiente políticas públicas voltadas para áreas como habitação e infraestrutura. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, chegou a dizer que a humanidade está à beira de um suicídio coletivo e que o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, é o fracasso da liderança global sobre o clima. Para nos ajudar a refletir sobre esse tema, contamos com a participação de Ivo Poleto, que é membro da Animação Nacional do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, e João Damasceno, que é membro da SAVE, Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. Então, Ivo e João, a gente queria saber um pouquinho, né? Como vocês, após todas essas informações e dados que a gente trouxe, como analisam o último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas e como esses impactos ambientais a partir das mudanças climáticas afetam o Brasil, especialmente nesse recorte do Nordeste. É um prazer, primeiro, estar com vocês, estar com o pessoal que acompanha essas reflexões que a Caritas Nordeste 2 está possibilitando. Eu queria iniciar essa contribuição quase fazendo um acréscimo ao próprio relatório do IPCC. Por quê? Porque o IPCC não tem trabalhado muito a questão do envenenamento das pessoas por causa da contaminação do ar que a gente respira. Trabalha mais as mudanças climáticas que aparecem com as enchentes, secas, furacões, etc. Então, uma pesquisa feita nos Estados Unidos indica que o envenenamento de 97% da população mundial, são mais de 7 bilhões de pessoas, está provocando antecipação da morte em mais de 2 anos para cada pessoa, por causa do envenenamento provocado pelos gases que estão no ar que a gente respira. E esses gases são os mesmos que provocam as mudanças climáticas. Por isso, a gente precisa levar isso realmente muito, muito a sério se a gente quer defender a vida. Então, nesse sentido, eu queria lembrar para vocês que, sim, a teimosia das grandes empresas que tem a ver com a extração e até aumento do consumo ou queima de fontes fósseis de energia, e junto com o envenenamento dos solos, dos rios e de tudo, através de um tipo de que se chama agricultura, mas, na verdade, é uma produção de commodities rurais, aí, principalmente com essas duas atividades, e somando o corte e queima de árvores das florestas, nós temos um grave aumento da temperatura do planeta. E esse aumento da temperatura provoca o que nós conhecemos como eventos extremos das mudanças climáticas. E, no caso, uma região como, não todo o Nordeste, mas a região da Caatinga, região semiárido,
que, por causa das características próprias de ser semiárida, ela é uma região frágil nesse sentido, ela é candidata a sofrer mais as consequências do aquecimento e também, junto com o aquecimento, agravar o problema da água, agravar o problema da produção, inclusive de alimentos, etc. Então, nesse sentido, eu queria logo iniciar dizendo que eu sofro muito com a busca de informações em relação a essa questão das mudanças climáticas. E sofro porque eu estou junto com o povo, são 30 milhões de pessoas do semiárido brasileiro, da nossa querida Caatinga, o bioma maravilhoso, mas que foi agredido, maltratado, e agora ainda não fosse a criatividade popular e a união de forças, nós estaríamos numa situação muito pior do que está. Então, eu quero, ao mesmo tempo, dizendo que eu sofro muito e, ao mesmo tempo, valorizo demais as iniciativas para poder trabalhar contra o que provoca as mudanças climáticas, ou que agrava as mudanças climáticas. E, nesse sentido, parabéns, principalmente, aos povos da Caatinga, pela criatividade, teimosia, união de forças e enfrentar o problema da água como estão enfrentando. E agora, mais recentemente, incluindo nisso a produção de energia, mas descentralizada nos telhados das casas, usando o sol, e não como fazem as empresas que teimam em querer ainda fazer negócios com os estragos que elas provocaram, ainda querem produzir energia com altas torres, com unidades que agridem o solo, agridem as comunidades, agridem a vida. Ou então, pior ainda, com fazendas solares que aumentam ainda a desertificação nessa região e, por isso, são criminosas quando feitas no lugar de uma política pública que poderia, sim, favorecer a produção de energia menos agressiva para o ambiente, que seria a energia solar, utilizando os telhados das casas. E aí, aumentando, inclusive, a renda das famílias, melhorando as condições de vida. Isso para nós iniciarmos esse nosso diálogo. Interessantíssimo esse recorte dos povos na Caatinga que você traz, né? Um símbolo, um sinônimo de resistência. Também gostaria de escutar um pouco do posicionamento do João, né? João Damasceno, como ele vê esses impactos ambientais, né? A partir das mudanças climáticas, também com o recorte no nosso Nordeste. Então, pode ficar à vontade, João. Olá, Isabel. Olá, Daniel. Olá, Ivo. Olá, ouvintes do podcast. O último relatório do IPCC, do painel intergovernamental, ele traz um cenário bastante desafiador para todas as 195 nações aí do planeta. Isso devido a esse pouco avanço que foram obtidos nos últimos anos. A gente teve o Acordo de Paris, que foi realizado, metas que foram propostas, mas, na verdade, muito pouco foi realmente cumprido nesses últimos anos. Em resumo, ao invés de a gente eliminar o problema, ou seja, eliminar essa emissão deliberada de CO2 na atmosfera, ou ao menos reduzir, o que a gente viu foi um aumento da quantidade de gás emitido, trazendo um saldo positivo, muito mais gás emitido do que gás retido. E esse resultado não somente cria um cenário de incerteza quanto a essas metas propostas segundo o Acordo de Paris, mas também gera um temor de necessidade de mais investimento para descarbonizar a fonte energética, não só dos grandes países, esses grandes países poluidores, mas também dos pequenos países. E o efeito dessa falta de compromisso que a gente tem encontrado dos países com o clima global já pode ser observado em tempo real. Vários países têm experimentado ondas de calor nunca vista na história da humanidade, com locais ultrapassando, inclusive, 47 graus. A gente teve, acho que foi em Portugal, 47 graus no final do mês passado, né? Esse fato não só assusta, como também traz uma dúvida. Será que
o verão do próximo ano vai ser mais ameno ou vai ser tão pior quanto esse lá na região? Então, a gente tem essa dúvida. E aqui no Brasil a coisa ela não é diferente. A gente tem, se a gente voltar 2 anos atrás, o Pantanal e a Amazônia sofreram uma das maiores secas dos últimos 40, 50 anos, e isso reverberou na quantidade de pontos de queimada que a gente observou. A TV era o tempo todo falando sobre isso, né? Falando sobre eventos de bombeiros tentando apagar incêndios naturais. Existiam incêndios advindos de fonte antrópica, mas a maioria esmagadora foram eventos naturais. Simplesmente estava seco, matéria orgânica, veio a formação de fogo e um incêndio de grandes proporções. E no Nordeste, eu acho que nem é preciso comentar, né? A gente tem eventos de seca que têm se tornado muito mais extensos ano após ano, mas eu queria pegar um pequeno recorte que a gente observou neste ano. A gente teve um ano totalmente atípico, com chuvas totalmente irregulares, mas um período chuvoso muito mais intenso, né? Então, a gente teve em alguns locais no Nordeste em que, em um único dia, choveu o esperado para o ano todo. Então, houveram, além daquelas tempestades torrenciais, alagamentos e a morte de dezenas de pessoas, né? Lamentavelmente. E essas mudanças que a gente tem observado, né, no panorama geral, não só são efeitos desses eventos climáticos adversos provocados pelo aquecimento global, avassaladores, mas também levantam a suspeita, né? E isso é o que eu penso muito. O que será que vem no próximo ano? Será que a gente vai ter um evento de seca tão extremo quanto aquele último, que foi observado agora no ano passado, ou vai ser ainda pior, né? Então, basicamente é isso. Levanta a suspeita de o que é que vem por aí se a gente continuar a ter esse consumo irracional, essa liberação irracional de CO2, de gás carbônico na atmosfera. Obrigado, Ivo e João, por suas considerações iniciais, que já trazem aí pontos muito importantes para a nossa reflexão, né? Todo mundo que está nos ouvindo, nossa atuação enquanto humanidade, como isso tem sido decisivo em como o nosso planeta está reagindo a ações que nós temos provocado, né? Um outro ponto que achamos muito interessante também para trazer para esse nosso debate, essa nossa conversa, é avaliar essa dimensão de que a grande parte dos danos que têm sido causados ao meio ambiente têm sido causados por uma parcela muito pequena da população dessa humanidade que trouxemos aqui, que todo mundo sofre em conjunto, né? E aí, trazendo já aqui um dado bem específico, só a empresa Amazon, por exemplo, ela emitiu mais de 60 milhões de toneladas de dióxido de carbono em 2020. Jeff Bezos, que é o criador da empresa, tornou-se a primeira pessoa da história a ter 200 bilhões de dólares. E atualmente ele investe, inclusive, em empresa para oferecer viagens espaciais. Isso que Daniel traz, essas catástrofes, né, que vocês bem já trouxeram, que o mundo vivencia, provocadas por uma lógica privatista de produção, a ameaça à vida no geral, né? No entanto, quem primeiro sofre são os mais pobres, né? A gente é bem ciente disso, que quem primeiro sofre com essas catástrofes ambientais são os mais pobres, aqueles que não têm uma infraestrutura suficiente, que ocupam lugares de risco e não têm condições de se movimentar no planeta de acordo com suas necessidades básicas, muitas vezes, né? Os cientistas já vinham alertando sobre o risco do aquecimento global nesse panorama. As energias renováveis aparecem como uma importante alternativa para frear esse aquecimento e substituir os usos de produtos considerados poluentes, e o Nordeste é hoje o maior produtor de energia eólica do Brasil. Sua produção chega a mais de 80%. A energia eólica já é a segunda fonte de energia, ficando atrás apenas da hidrelétrica. Esses dados representam um motivo de comemoração para a gente, né? Estamos sendo um exemplo para salvar o planeta e construir um mundo melhor. Eu queria entrar nessa sua provocação, Isabel, Daniel, colocando um debate que nós precisamos fazer e aprofundar em relação a uma palavra. A gente, às vezes, pensa que palavra não é importante. O problema é que palavra é muito importante, porque nós nos comunicamos usando palavras. A palavra sustentável, sustentabilidade. O que é que significa para nós? Se eu perguntar para o pessoal aí, povos da Caatinga,
eles vão dizer: sustentável é aquilo que me garante poder continuar vivo, poder continuar vivendo e até melhorando. Sustentável seria que a água do córrego e do rio possa correr mais tempo, ou quem sabe voltar a ser perene. Isso, para mim, seria sustentável. Por quê? Porque ele pensa a palavra na relação com a vida. Vocês sabem como é que a empresa, vocês citaram algumas, pode ser a Amazon, mas pode ser qualquer uma outra empresa capitalista. Quando usa a palavra sustentável e sustentabilidade, sabe o que eles pensam? É o que garante que o negócio vai continuar crescendo. Sustentável para o capital é que ele esteja no rumo para garantir o seu crescimento. E, inclusive, se puder confundir a cabeça das pessoas, dizendo: olha, a energia que eu estou vendendo, ela é limpa, ela é sustentável. E aí a população que não está tendo a oportunidade de debater o conteúdo das palavras e a safadeza que muitas vezes está presente na palavra, fica meio perdido, diz: ai, mas que bom, em vez de nós produzirmos energia queimando petróleo, ou então estragando o resto dos rios, como tem se quase já morto o Rio São Francisco, com as hidrelétricas, etc., agora estamos produzindo com o vento. Então, inclusive, governos como o do Rio Grande do Norte aí, faz a festa, dizendo: nós somos o estado da vez agora e produzindo energia sustentável com o vento. Cuidado, né? Cuidado. Cuidado, porque nenhuma garantia de que, produzindo energia utilizando o vento, a gente esteja a favor da vida. Portanto, se para nós a palavra sustentável tem que estar ligada à vida, melhoria de condições de vida, e, né, João, se a gente quiser não só melhoria de condições de vida, mas a gente quiser somar energias e força nossa para mudar o que está agredindo o ar, a atmosfera, com a emissão de gases, aí nós precisamos pensar que não se pode separar a qualidade de vida concreta aqui, que não é só da gente, é a qualidade da vida da gente num bioma ou nos biomas com melhor qualidade de vida. Biomas, portanto, que geram vida, e não biomas estragados, biomas sofrendo agressões que os levam a viver períodos mais longos de seca, como a nossa Caatinga. Ela não foi sempre assim. Não foi sempre assim. É mentira. Ela é semiárida, mas foi um semiárido muito mais úmido do que agora. E agora, nessas últimas décadas, uma agressão terrível. E a mais recente é exatamente essa exploração dos ventos e do sol por parte de empresas para produzir, não é energia, é produzir mercadoria, é produzir algo que se vende para poder lucrar. Nós queremos sim o vento, e nós queremos produzir energia com o vento, e nós queremos produzir energia com o sol, só que queremos, de fato, que seja feito de uma forma sustentável. Significa que favoreça a vida, que respeite a vida. Por isso que nós defendemos, e que eu estou felicíssimo, muito feliz, porque nós do Fórum estávamos levantando o diálogo de propor para o próximo governo pelo menos 5 milhões de telhados com produção de energia solar, e também como forma de gastar menos, portanto, melhorar a renda da família, e, quem sabe, mudar a lei
para poder, inclusive, produzir mais do que consome e aí sim ter uma renda para a família. Isso é possível, é só querer fazer política pública nessa direção. Então, nós estamos felizes, e aí eu completo essa reflexão, com a decisão da ASA, já anunciada, a ASA, a Articulação do Semiárido Brasileiro, de lutar, no próximo período, também por 1 milhão de telhados com energia solar. O Fórum está totalmente junto com a ASA, feliz nessa luta, para que o próximo governo mude a política e deixe de se envolver e repetir irresponsavelmente essas palavras de sustentabilidade e passemos a produzir energia de fato ligada à vida. Excelente, Ivo. Muito obrigado aí pelo seu conhecimento que passa para a gente, que está construindo o programa aqui, para todo mundo que está nos ouvindo também. E aí, nesse sentido, quando você toca sobre o tema da energia eólica de forma mais específica, aí o João sabe muito bem disso também, porque participou desse processo. Nós aqui na Caritas Brasileira Regional Nordeste 2 produzimos uma websérie dividida em alguns episódios que estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube, denominada a campanha Para Quem Sopram os Ventos, e que trata de forma muito direta sobre essa instalação dos grandes empreendimentos de parques eólicos aqui na nossa área de atuação, muito no Rio Grande do Norte, como você cita, mas também nos outros estados, em Pernambuco, na Paraíba, em Alagoas também já existe essa chegada dessas grandes empresas nas comunidades, sobretudo com essa interação inicial com pequenos produtores rurais, e temos analisado como tem sido essa situação. Então, eu queria já aproveitar também para fazer essa passagem para o João também, para que traga o seu comentário, essa contextualização de como você vê esse cenário, sobretudo diante da provocação do Ivo aí, diante do contexto que você também está inserido no Rio Grande do Norte, como que a população pode se organizar, observar essa situação e pleitear aí aos candidatos que estão colocando seus mandatos abertos aí, eventualmente, à contribuição popular, como as pessoas podem pleitear junto aos candidatos que tenham atenção especial para esse assunto e o que eles podem propor diretamente dentro desse cenário político. É importante pensar nessa produção em um modo em que compatibilize a economia, que é necessário, a gente está falando de uma fonte que gera renda e lucro para as empresas, né? Com também aspectos sociais e ambientais, e aí entra um pouco dentro disso que o Daniel bem comentou. A gente precisa produzir energia, e quando a gente fala nesse modo de produção, a gente tem que pensar nos efeitos, devido a essa quantidade de torres que a gente tem aqui, principalmente no Nordeste do Brasil, especialmente também no Rio Grande do Norte, que é o maior produtor em terra, né, o que chama de onshore, nos efeitos cumulativos, que é quando a gente tem vários desses empreendimentos no espaço, em um curto espaço, né, em um local, em um fragmento de área pequeno, e também a sinergia com outros impactos. Então, a gente tem hoje uma quantidade de torres dispostos nessas áreas, nos interiores nordestinos, principalmente, muito elevado, e que traz um certo impacto, não só à cultura das pessoas que estão naquela região, mas também à biodiversidade. Então, tem uma coisa que, às vezes, as pessoas até ignoram, né? Eu já participei de eventos em que as pessoas disseram, mas você está levantando esses pontos só porque morrem alguns passarinhos, né? Ou algumas avezinhas. Então, se você pega estimativas de estudos lá da Europa, anualmente morre entre 6 e 8 milhões de indivíduos, seja ave ou morcego. Aqui no Brasil, a gente não se sabe porque a gente não tem um estudo tão aprimorado, mas é de se imaginar que é muito mais. A gente é um país biodiverso. O Rio Grande do Norte tem mais espécies de aves do que a Espanha, o Rio Grande do Norte é um estado, não é um país como é a Espanha. Então, assim, de fato, a gente tem que levar em consideração todos esses efeitos. Eu estou trazendo aqui algum impacto, mais precisamente impactos ambientais, especialmente para as aves, que é o meu objeto de estudo, mas tem pessoas também que são afetadas. E aí, como o Daniel bem interviu, para quem não viu, a série, né, Para Quem Sopram os Ventos, mostram muito disso, desses efeitos sociais. Eu recomendo que vocês observem, porque traz um pouco dessa visão das pessoas que têm sido afetadas de alguma forma.
Então, de fato, a gente precisa de energia? Precisa. E entre as energias, e aí eu pego um pouco do que o Ivo falou, é muito melhor a fonte eólica. A quantidade de área de terra que é desmatada para botar painel solar é algo incrível, né? Tem projetos que estão aí sugerindo o desmate de área de até 2.500 hectares de áreas naturais, né? Aqui a nível de Nordeste. Como o Ivo falou, a gente poderia aproveitar o telhado das casas, e aí as pessoas, os nordestinos, poderiam produzir energia a partir do telhado de suas casas. Eu acho muito mais, e aí aquilo que você falou, sustentável, né? Do que você desmatar, evitar que áreas possam tirar o carbono da natureza que está disponível no ambiente, na atmosfera, e que é preciso resgatar, porque é ele quem está fazendo com que o clima do planeta aqueça e que todos esses desastres naturais ocorram ano após ano com frequência. Então, é necessário que a gente restaure, e aí eu retomo um pouco um dos comentários que todos os relatórios do IPCC traz, é necessário a gente também remover esse CO2 que está disponível na atmosfera. E como é que a gente vai fazer isso? Através de programas de reflorestamento, através de criação de unidade de conservação. Então, dentro desse ponto, e aí a gente entra em política, que é um objeto necessário, né? São os políticos que criam políticas públicas para que coisas como essa sejam realmente efetivadas. A gente precisa buscar candidatos que tracem uma proposta ambiental, porque é a partir do mandato dele e das ações e metas que ele vai propor, que a nossa próxima geração vai aproveitar um mundo tão melhor quanto esse que a gente está aqui agora. Eu queria lembrar que, no caso aí das empresas que querem fazer produção de energia fotovoltaica em grande extensão, isto é, nós chamamos aí fazendas solares, tem uma coisa terrível na região semiárida. Por quê? Como eles não querem que nada nasça embaixo das unidades de produção deles, então eles cavocam, tiram tudo. Então, se já é um problema você tirar a cobertura vegetal, descuidar, né? E que a gente estuda até para poder ter estratégias de coisa que o povo está fazendo, que as ONGs estão ajudando, que a Caritas e outros estão ajudando, que é regenerar a vida do próprio bioma, né? Eu fico imaginando o desastre que é essas grandes extensões, agravando muito a desertificação da região semiárida brasileira. Então, não adianta ter a fonte limpa se você piora as condições da vida do bioma e as condições de vida da população, e só favorece o aumento de poder e de riqueza de alguns, que são os empresários. Por isso que a gente chama essa energia mercadoria. Não é energia pensando a vida, nem para enfrentar os problemas causados exatamente pelas grandes empresas que fazem a extração e a queima de produtos que contaminam a atmosfera, certo? Então, aí a gente tem que ter clareza sobre isso. Gente, eu queria, inclusive, fazer um pulo agora e pedir para vocês aí da região Nordeste, da região semiárida em particular, acompanhar o que vai acontecer na Colômbia, viu? Por quê? Porque no domingo, dia 7, tomou posse um governo que tem como uma de suas prioridades, junto, inclusive, com a vice-presidente, que é uma mulher negra, e ela tem como compromisso de sua história, de sua vida, inclusive, a defesa da vida, do meio ambiente, junto com os povos. E acontece que eu quero ligar, inclusive, a Colômbia a um evento que acabou de acontecer agora, entre 28 e 31 do mês passado, o 10º Fórum Social Panamazônico, que juntou gente dos 9 países em que existe a Amazônia. E eles, os movimentos sociais, mas vamos começar primeiro
com os movimentos e organizações indígenas, quilombolas, de mulheres, de gente de todo tipo de pescadores, de pequenos agricultores que se reuniram lá. Eles tomaram o compromisso de manter a Amazônia viva. E isso vocês, não sei se sabem, mas eu creio que imaginam quanto isso é difícil. Por quê? Porque a Amazônia tem sido, nos últimos tempos, a região do nosso país, o bioma em que mais se matou gente que luta pela defesa da vida, da natureza e dos seus povos da Amazônia. Então, tomar uma decisão em conjunto de lutar por isso é heróico, é importante. E a gente precisa, estando no Nordeste, a gente precisa reconhecer e apoiar. O Nordeste também depende da Amazônia. Por quê? Porque as águas do Nordeste também dependem das águas que vêm da Amazônia. E se vocês quiserem pensar indiretamente, as águas da Amazônia, elas têm a ver com o cerrado guarda água nos aquíferos e isso alimenta o Rio São Francisco. E se não tiver o Rio São Francisco, se ele morrer, aí a seca, viu, vai aumentar muito mais nessa região. Então, nós temos que lutar pelo direito do São Francisco continuar vivo, manter a vida. Então, eu quero completar a provocação do Daniel aí sobre como nós podemos atuar nesse tempo agora, inclusive, das eleições. Você falou, Daniel, que tem candidatos, e tem até candidaturas coletivas que são mais abertas para essa perspectiva que nós estamos conversando aqui. Então, vamos conversar com eles, vamos até elaborar, apresentar propostas, vamos dialogar. Se eles não estão ainda compreendendo bem essa situação, vamos dialogar para que eles compreendam bem, assumam compromissos que depois vão levar a sério, porque nós vamos cobrar deles e delas, certo? Para que executem, para que façam valer os compromissos assumidos. Agora, como eu sei que tem muito candidato aí no Nordeste, aqui no nosso Cerrado, eu estou em Brasília, e no país inteiro, nós temos candidatos acostumados e artistas da falsidade da palavra. Eu só falei aí do sustentável e de sustentabilidade. Agora, na época da campanha, todos eles estão com a boca cheia dessa palavra e de outras palavras que eles fazem e usam com falsidade. O agronegócio também é sustentável agora. É uma maravilha. Então, o que nós temos que fazer com esses candidatos que são empresários, que têm a ver com a destruição da vida? O que nós temos que fazer com eles? É provocá-los para que anunciem publicamente quais são os verdadeiros objetivos das suas campanhas. O que de fato farão no Senado, o que de fato farão no Congresso Nacional ou nos governos, se forem eleitos. Não deixemos que mintam, que continuem enganando a população, para depois irem para dentro do Congresso e só votarem as coisas a favor deles. Olha o que está acontecendo nesse Congresso. Eles foram eleitos pela maioria da população, que foi enganada. É um absurdo que o nosso país nem é 0,5% da sua população que é grande proprietário de agronegócio no Brasil. Não chega a 0,5%. E quando chega no Congresso, tem mais da metade a favor deles. Como é que pode? Aí tem duas hipóteses. Ou eles enganam ainda usando palavras falsas, ou compram. Uma das duas. O povo é tão pobre, e eu acho que eles gostam que o povo fique pobre, porque aí com um pouco de dinheiro tentam comprar, inclusive, o voto, ou então eu não entendo mais nada do que está acontecendo.
nós precisamos trabalhar nesse ano para que não só elejamos governos abertos, governos comprometidos com a vida. Nós precisamos legisladores, nós precisamos deputados nos estados, nós precisamos deputados e deputadas, eu queria que fosse a metade ou mais, assim como é na população, mulheres, mas não também mulheres de fazendeiros ou de agronegócio. Eu quero mulheres que expressem a vida da população. Então, eu quero, sim, que nós trabalhemos para que a maior parte seja aberta e defenda a vida. Nós precisamos também de legisladores e não só de governantes. E, nesse sentido, temos um grande desafio, sem dúvida nenhuma, dentro dessa perspectiva que estávamos falando, de fazer com que o diálogo ajude as pessoas a tomar a decisão melhor em favor da vida, em favor de uma administração pública que destine os recursos públicos, portanto, os recursos de todos nós, a favor de políticas que favoreçam a vida. Muito bom, Ivo. A sua fala, assim, muito esclarecedora. Eu tenho certeza que nossos ouvintes, né, tanto o seu posicionamento quanto de João também, eu achei muito interessante quando você traz essa questão da fragilização dos nossos biomas, essa questão política com o que vem acontecendo, né, com o meio ambiente, essa questão das empresas e a coligação com o desmatamento. E, infelizmente, nos últimos anos, temos presenciado essa ampliação, né, a fragilização de instituições de fiscalização ambiental, o uso de agrotóxicos que fazem mal à saúde humana, o assassinato de lideranças que defendem o meio ambiente, né? Recentemente tivemos um caso que foi escancarado para o Brasil e todo o mundo, né? A população indígena, conflito de terras e entre outros, como você bem trouxe. Tudo isso interfere diretamente na nossa qualidade de vida, na comida que chega na mesa do povo brasileiro e na vida saudável em sociedade no geral, né? Além disso, o Brasil, ele é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. Somos envenenados diariamente e o veneno está na mesa. É um documentário lançado em 2011 que já chamava a atenção para esse problema e nos apresentou, né, diversos relatos alarmantes sobre o uso e o consumo desses agrotóxicos. Pois é, Isabel. E se a situação naquela época, em 2011, quando foi lançado o documentário, portanto há mais de 10 anos, já era alarmante, imagine então que durante os últimos anos o Brasil bateu recorde de aprovação de agrotóxicos. Segundo matéria do Brasil de Fato, no dia 25 de fevereiro, a Coordenação de Agrotóxicos e Afins do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou o ato autorizando o uso de mais 26 desses produtos utilizados no agronegócio. E com essa mais recente leva, o governo federal chegou à triste marca de 1.629 produtos agrotóxicos liberados até o presente momento. Venenos proibidos em outros países. Nós temos, sim, que questionar as populações desses outros países mais ricos, que aliás, são mais ricos porque foram colonizadores e, portanto, tem a ver, inclusive, com a nossa história, com o nosso sofrimento, com a nossa miséria, com o peso da escravidão que nós tivemos e temos até hoje. Esses povos precisam ser questionados também, no sentido de dizer como é que vocês ficam apresentando cara bonita, dizendo nós proibimos aqui esses produtos químicos, não se pode mais usar aqui na nossa agricultura, mas apoia as empresas para virem vender e até produzir aqui no Brasil ou na África e em outros lugares. Que falsidade, gente! Isso, para mim, é crime intencional. Quer dizer, o pessoal não está apenas fazendo negócio envolvido pelo dinheiro. Está fazendo negócio envolvido pelo dinheiro, adorando a riqueza, o que já é um crime. Mas está fazendo isso sabendo que está passando para cá a produção e o uso de produtos que envenenam a gente, que envenenam o solo, envenenam as águas. E os nossos queridos empresários aqui, católicos ou não,
religiosos ou não, crentes ou não são inocentes de jeito nenhum. Eles têm que ser chamados à responsabilidade, inclusive responder pelo crime de morte provocada. Vocês sabem que a fome hoje, cada vez mais a gente sabe que a fome não tem causas naturais. A fome tem causas políticas e causas econômicas. E é possível, inclusive, se fizesse um julgamento com transparência verdadeira, identificar os criminosos e sentenciá-los. Assim também é possível fazer em relação ao envenenamento que está acontecendo na humanidade, seja pelo uso de agrotóxicos e venenos, seja pela emissão de gases na atmosfera que as empresas teimam em manter intencionalmente. Por isso, a nossa responsabilidade de nos ajudarmos uns aos outros para enxergar melhor a realidade, não nos deixar envolver pelas mentiras. E, a partir de conhecer melhor e de uma forma verdadeira, atuar politicamente, como pessoas, como cidadãos, conversando, procurando fazer com que as pessoas conheçam melhor a verdade e também atuem para que a própria política, o próprio exercício do poder de governo e o poder de fazer leis não seja usado a partir da mentira e a serviço da morte. Bom, na minha opinião, política tem tudo a ver com o meio ambiente, né, com a questão ambiental brasileira. Eu gosto muito de lembrar o seguinte: o Brasil foi um dos países, não só signatários, mas que levantou a bandeira ainda durante a Expo 92 aqui no Rio de Janeiro, naquele início, foi, eu acho que o primeiro momento, né, que os pesquisadores sentaram junto com os governantes para dizer, olha, se vocês não mudarem a forma como a economia está andando, a coisa vai piorar. E eles acertaram, né? A gente está, ano após ano, vendo uma piora nas condições, não só climáticas, mas afetando negativamente não só o meio ambiente, mas como as pessoas. Tem estudos que mostram que 70% da população vulnerável, por exemplo, do Brasil, vai ser afetado caso a gente continue nessa situação insustentável que é consumindo combustível fóssil, liberando gás carbonato na atmosfera e intensificando os efeitos do aquecimento global. E como que a gente pode ajudar isso? Imagine que a gente tem que ter várias opções na mesa. Uma delas é, olha, temos que criar unidades de conservação, temos que reduzir a quantidade de mecanismos que liberam CO2 na atmosfera, e a gente tem que também atrelar as questões políticas das nações envolvidas. E aí, especialmente no Brasil, a gente tem que conhecer melhor o programa eleitoral, o programa político de cada um dos candidatos. E eu gosto muito de fazer isso. Deputado federal, o cara tem que pelo menos citar alguma coisa do meio ambiente. Se ele não citar, o que ele vai trazer de produtivo nesta pauta? Ele pode ter uma pauta social muito boa, isso é um ponto. Mas e ambiental? A gente tem que levar em consideração o aspecto ambiental. E aí, inclusive, o próprio parlamento já vem discutindo um mecanismo para emergência climática. São Paulo já adotou, o governo federal tem discutido alguns candidatos, principalmente através da Frente Parlamentar Ambiental, e a ideia é que o Brasil adote isso para que fomente política pública futura. Tá? Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é você se articular como cidadão. Tá? E aí eu trago um exemplo muito grande, que inclusive a Caritas participou desse processo. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente, já foi mencionado, a gente tem um dos maiores produtores de energia eólica do Brasil, disparado, e a sociedade se articulou para pressionar o governo do estado, e aí a Caritas, inclusive, ajudou a sociedade civil e os pesquisadores na criação de uma carta que foi entregue nas mãos da governadora, pedindo responsabilidade e também mérito para esses aspectos sociais e ambientais, para que eles não sejam levados, né, no ato de construção desses grandes empreendimentos.
Apontando para uma coisa, a gente não é contra, mas a gente é a favor de um modo de produção, como o Ivo bem mencionou, sustentável, que não afete nem o meio ambiente, nem afete os aspectos sociais. Então, reflexão, eu gostaria de deixar para as pessoas isso. Primeiro, observem muito bem que o seu candidato almeja, todas as metas que ele propõe durante a sua legislatura, durante o seu período do seu mandato. E o segundo ponto é que as pessoas se articulem como grupos e cobrem, não só ele, mas o governo de uma maneira geral. É importante lembrar o seguinte, as nossas ações de hoje refletirão no futuro, no amanhã, e as próximas gerações que estão em jogo. A próxima geração, é os nossos filhos, os nossos netos, que vão herdar o mundo que a gente vai deixar, seja ele bom ou pior. Um povo bem informado é um povo que não é fácil de ser manipulado, né? Então, esse tema que vocês trouxeram, atrelado à política, a política e o meio ambiente, é um tema muito importante, sobretudo nessas eleições de 2022 que está se aproximando, os projetos dos candidatos que vão ser apresentados é muito importante. Nossos ouvintes, toda a sociedade está ligada não só nos projetos, mas nos atos, como o Ivo bem pontuou, né? Então, gostaríamos de agradecer a participação dos dois e dizer que o nosso podcast Fazer Política Democraticamente fica por aqui. Vocês podem nos acompanhar os próximos episódios que serão lançados quinzenalmente nas plataformas do YouTube e Spotify da Rede Caritas Brasileira Regional Nordeste 2. Nos siga nas redes sociais e venha com a gente fazer política democraticamente.